Pessoal, podem pôr lá o presente no chat, por favor, e a gente começa a aula a partir de agora. Isso. Beleza. Ó, então, no último encontro, aquele que foi gravado remotamente, eu fiz sozinho aqui e postei lá no ambiente, nós falamos sobre personalidade e capacidade. Então, a última aula acabou mais ou menos assim, a ideia central. A ideia central, o sumo da aula foi o seguinte: toda pessoa tem personalidade pelo fato, desde que nasça com vida. Né? Então, a ideia de o momento aquisitivo da personalidade é o nascimento com vida. E o que é personalidade? É aquela aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações na esfera civil. Quando fala esfera civil, na esfera jurídica. Certo? Beleza. Então, personalidade, todo mundo que nasce vivo automaticamente adquire. Aí a capacidade, nós temos duas espécies de capacidade. Está lá no artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direito e deveres na ordem civil, né? Bom, a capacidade, alguns doutrinadores explicam como se ela fosse uma medida da personalidade. Podemos usar esse conceito, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: eu tenho uma capacidade de direito, né? Que é aquela que todo mundo que nasce com vida também adquire. Então, e o que significa essa capacidade? É também uma possibilidade de ter direitos. Então, como exemplo, um nenê de 6 anos de idade que nasceu com vida, quer dizer, ele nasceu com vida, ele tem personalidade. E ele também tem capacidade de direito. Esse nenê, essa criança de 6 anos de idade, pode receber uma herança? Sim, pode. Porque ela tem capacidade de direito. Mas ela pode, é claro que daí até por razões outras, mas vamos ficar aqui no nosso exemplo. Essa mesma criança de 6 anos que recebeu um apartamento de herança, ela pode receber porque ela tem capacidade de direito. Mas ela sozinha pode, por exemplo, vender o apartamento, alugar o apartamento, doar esse bem? Não pode. Por quê? Porque lhe falta agora a capacidade de exercício ou de fato. Essa capacidade de exercício ou de fato normalmente vem após a maioridade. Você pode me perguntar, mas e a emancipação? É assunto da próxima aula. Então não vamos misturar para não confundir, tá? Mas essa criança, então, que ganhou o apartamento com 6 anos de idade, é dela o apartamento. Ela sozinha, por si só vai poder praticar atos com relação ao apartamento a partir dos 18 anos. Quando ela tem a personalidade, claro, porque nasceu com vida, tem a capacidade de direito, que vem no pacote também do nascimento com vida, e a partir dos 18 ela passa a ter capacidade de fato ou de exercício. Significa então que a partir da maioridade, essa criança, agora já um adulto, passa a ter capacidade plena, porque ela tem ao mesmo tempo a capacidade de exercício e a capacidade de fato. Desculpa, ela tem a capacidade de direito e a capacidade de fato. Tá joia? Foi isso que nós podemos extrair em breves palavras do nosso último encontro. A partir de agora, então, nós vamos prosseguindo no nosso estudo, e daí nós vamos usar o nosso Código Civil, está aqui à mão, nos seus artigos 3º e 4º. Então, nós vamos, você vê que a gente vai caminhando aí na legislação junto com a doutrina, né? Tem uma ordem lógica da nossa aula. O artigo 3º e o artigo 4º. Para estudar esses artigos, nós inauguramos a nossa aula de hoje,
Eu espero que você tenha ido lá e pegado o material, senão depois você vai e faz isso. Que é a teoria das incapacidades. Então, nós vamos conversar agora sobre as pessoas incapazes. Por razão de lógica, primeiro nós aprendemos quem é capaz e agora nós vamos estudar quem é incapaz. Bom, como é que eu posso iniciar? Eu posso dizer para vocês que a regra é a capacidade, após a maioridade. E a exceção, após a maioridade, é a incapacidade. Mas o código protege, né? O código protege algumas pessoas. O Código Civil, seja em razão da sua pouca idade, e por conta disso da ausência de discernimento, seja em razão de alguma questão que envolva uma impossibilidade da pessoa entender o mundo ao seu redor. Tá bem? Bom, aqui fala, deixa eu ver no material, que eu tô com 2 materiais. Suprimento da incapacidade, né? Tá, mas antes disso, então entendamos, ó, a regra é que as pessoas sejam capazes. Excepcionalmente, elas serão consideradas como incapazes pelo ordenamento jurídico. E qual que é o fundamento disso? O fundamento é proteção. Algumas pessoas merecem maior proteção. Claro que no âmbito da dignidade todos são iguais, todos são idênticos. Mas no âmbito do direito civil nós temos proteção. Porque imagina se aquela, só a título de exemplo, um exemplo bem chulo para que vocês entendam. Se fosse permitido aquela criança de 6 anos de idade, dono de um apartamento, sozinho praticar atos com relação àquele bem. É muito provável que essa pessoa seria vítima, não é, da má-fé alheia. Tá? O mesmo se aplica, por exemplo, e nós vamos ver daqui a pouco, para uma pessoa que está em coma. Como é que nós vamos outorgar capacidade plena para uma pessoa em coma, que não pode exprimir a vontade, que não pode entender o mundo ao seu redor, tá? Maravilha. Então, para que a gente possa caminhar junto com o material que está aí, que eu estou usando 2 materiais, depois eu complemento com esse aqui. Então tá, vamos pegar aí no material o seguinte. Essa parte que fala sobre o suprimento da incapacidade. Mas antes, para que a gente entenda o suprimento, eu preciso entender que eu tenho 2 tipos de incapacidade. Eu tenho a incapacidade absoluta e eu tenho a incapacidade relativa. Pois bem, a incapacidade absoluta está no artigo 3º do Código Civil. E a incapacidade relativa está no artigo 4º, tá? Se você eventualmente está acompanhando a aula com uma legislação que seja anterior a 2016, eu recomendo que você abra aí no teu navegador o Código Civil atualizado e acompanhe por ele, tá? Você vai ver que houve umas modificações que nós vamos falar delas, se não hoje, no próximo encontro. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, essa é uma leitura rápida primeiro e agora a gente vai mais devagar. São absolutamente incapazes, já vou explicar, mas de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Lembra que falei que quem tem capacidade plena exerce por si só os atos da vida civil? Essas pessoas que estão aqui no artigo 3º
não podem exercer pessoalmente os atos da vida civil, porque são absolutamente incapazes. O que eu quero dizer com ser um absolutamente incapaz? Eu quero dizer que a lei despreza completamente, na integralidade, a vontade dessa pessoa. Qual tipo de pessoa? Os menores de 16 anos. Então, todo mundo que não tem 16 anos completos é absolutamente incapaz. Não pode praticar os atos da vida civil por si só, porque a legislação, o sistema jurídico para atos da vida civil, notadamente atos negociais, despreza a vontade dessas pessoas. Tá bem? Então, agora, até na questão penal, Lucas, porque a pessoa que tem menos de 18 anos não pode ser processada criminalmente. Ah, mas e se um sujeito com 15 anos de idade pratica um roubo? Ele vai receber uma atenção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bem? Então, o tipo penal roubo é roubo, é roubo. Subtrair mediante grave ameaça coisa alheia móvel ou violência. Isso é roubo. Ponto. Só que o tratamento que um adulto que rouba recebe é do Código Penal e Código de Processo Penal. O tratamento que um menor de 18 anos recebe, um adolescente recebe, ou uma criança, é um tratamento dado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Não impõe pena. Certo? Beleza. Agora eu quero rapidamente dar uma lida aqui no artigo 4º, para que a gente possa ir colocando as coisas nos devidos lugares e cada ideia no seu determinado balaio. Artigo 4º. São incapazes relativamente. Então, no artigo 3º, absolutamente. No artigo 4º, relativamente. A certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxico, nós vamos ver um por um depois com detalhes, tá? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. E daí o parágrafo único fala da capacidade dos indígenas, que é o final da aula de hoje. Mas agora eu preciso que a gente entenda, ainda que em linhas gerais, o que é um relativamente incapaz. Bom, se o absolutamente incapaz tem a sua vontade completamente desprezada pelo ordenamento, isso já não acontece com o relativamente incapaz. No relativamente incapaz, a lei já considera, em alguma medida, sua vontade. De forma que, para os absolutamente incapazes, eu tenho um representante. Por exemplo, pai e mãe. O pai e a mãe são representantes dos filhos até que eles completem 16 anos. Significa que o pai e a mãe praticam atos pelo filho. Tá claro? Pelo filho. Porque a vontade dele não existe, não interessa. Nos absolutamente incapazes, vou usar ainda o exemplo do pai e da mãe, o sujeito que já fez 16, mas ainda não fez 18, a sua vontade já é, em certa medida, considerada. Né? Nesse aspecto, os pais não praticam o ato pelo filho, mas praticam o ato com o filho. E daí é a figura do assistente. Significa que o filho assina e o pai assina junto. Lá no absolutamente incapaz, o filho não assina nada. Só o pai assina em nome do filho. Viram a diferença? Na representação, o representante, no nosso exemplo, o pai ou a mãe, os pais, praticam o ato em nome do filho. Na assistência,
que são os relativamente incapazes, pratica-se o ato com o filho. Certo? Se surgir dúvida, é só postar aí. Só que o rol do artigo 4º, ele é mais extenso, né? Eu tenho lá a pessoa que tem a idade entre 16 e 18, os ébrios habituais, quer dizer, as pessoas alcoólatra é um termo um pouco vulgar, mas vai servir para a gente entender. Os alcoólatras, os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade. Já vamos voltar então, Gabriele. E os pródigos. O pródigo é o gastador, tá? Nós vamos voltar depois a cada um desses casos. Bom, então eu vou retomar a partir da perguntinha. Na assistência, a assistência só pode existir com relação aos relativamente incapazes, que são aquelas pessoas que possuem algum discernimento, já possuem algum entendimento do mundo à sua volta, mas por conta da idade, ou do vício, ou... Só um instantinho. Da idade, do vício, ou de algumas outras características pessoais, essas pessoas não podem praticar os atos da vida civil sozinhos. Por isso que alguém ajuda, pratica o ato com ela. Por exemplo, no caso, o assistente. Então, o assistente é uma pessoa que complementa a vontade dos relativamente incapazes. Ao passo que o representante substitui a vontade dos representados. Na verdade, Gabriele, os maiores de idade, eles nunca ficam sob tutela. Mas eu vou responder, eu entendi o que você quis dizer. Mas só essa informação. A tutela é um instituto específico para crianças e adolescentes. Tá? A criança e o adolescente cujos pais, por exemplo, faleceram, ou cujos pais perderam o direito de serem pais, essas pessoas são tuteladas. Respondendo à tua pergunta, os maiores de idade só podem ser curatelados. Então, eu posso ter o pai e a mãe como curadores de um maior de idade? Posso. Tem diferença na essência? Nenhuma. Nenhuma. Tanto a tutela quanto a curatela são institutos de complementação da vontade e proteção de incapazes. Tá? Então agora eu vou pegar aqui do seccional urgente, eu não sei quem é o nome, espero que tenha colocado na presença lá com o nome, tá? Entendeu, Gabriele? Beleza. No relativamente, os pais assinam com os filhos e nos absolutamente só os pais assinam. Exatamente isso. Exatamente isso, seccional. Tá bom? Beleza. O Adeilson Osório, serão elencados tutores para os incapazes por causa transitória? É aquilo que eu te disse, disse para vocês. Se a pessoa for maior de idade, Osório, nós vamos chamar de curadores. E se for menor de idade, tutores. Mas sim, são designadas pessoas para atuar em nome desses indivíduos. E de onde que vem essa designação? Essa designação vem da lei, tá? Por exemplo, os representantes naturais dos filhos são os pais, representantes / assistentes. Depois que o filho ficou maior, os curadores naturais são os pais. Ah, mas não tem mais pais. É casado? Pode ser o cônjuge. Pode ser, inclusive, os filhos, e assim sucessivamente, tá? Se chegar lá e não tiver ninguém daquilo que é previsto na lei, o juiz nomeia alguém. O juiz nomeia um tutor ou um curador, conforme o caso.
Daí do Giovanni, pode ser? Não precisa sair, não, pode voltar para a sala. Um menor de 18 anos emancipado pode ser curador de um incapaz? É, pergunta de banca oral de concurso já, né? Ô, Giovanni, eu diria que não. Porque embora a pessoa maior de idade, por uma pessoa emancipada, ela, embora passe a exercer vários atos da vida civil, não diria que é recomendável. Não é geralmente esse tipo de atenção que é exigida de um curador, é geralmente de uma pessoa com mais experiência, né? O estrangeiro pode ser curador? Depende. Vai depender do caso, né? Eu sempre gosto muito das aulas de direito civil no primeiro ano, porque tem bastante e se, não é? Legal, podem perguntar à vontade. Tudo vai depender do caso, porque esses tem que partir de alguns pressupostos. Esse estrangeiro tem residência no Brasil? Esse estrangeiro pretende levar o curatelado ou tutelado para fora daqui? Tem várias variáveis, por assim dizer, né? Beleza, Ana. Eu não sei se eu te respondi, Adeilson, né? Mas depende bastante do caso concreto. Joia? É que, apesar de ser uma ponte só que liga os dois, eu tenho um ordenamento jurídico no Paraguai completamente diferente daquele que é do Brasil, entendeu? A partir do momento em que cruzou a fronteira, eu tô num outro universo jurídico, né? Agora, penso que se for a intenção do curador ou tutor levar a criança ou o adulto que precise de assistência ou representação para fora do país, aí vai ser preciso uma autorização judicial. E lá estando, ele se submete às normas do direito paraguaio. Embora sejam muito próximas, pode haver alguma nuance que lá exista que nós não tenhamos aqui e vice-versa, né? Joia. Pessoal, entendemos essa ideia, essa noção inicial da aula? Então vamos. Como eu disse há minutos atrás, a incapacidade é uma situação excepcional, né? O código prevê que, em geral, as pessoas são plenamente capazes após os 18 anos, ou, como já foi adiantado aqui, no caso da emancipação, que eu vou falar melhor no próximo encontro. E, só para retomar, é um instituto protetivo. Ótimo. Alguns exemplos históricos, né, do direito. E daí eu já vou entrar numa explicação importante. Bom, algumas pessoas já foram consideradas relativamente incapazes ao longo da história. Esse é um instituto que ele acompanha a evolução social, né? Veja, no caso da mulher casada, ela era considerada incapaz até o ano de 1962. A mulher casada, então, ela não tinha capacidade de gerir a própria vida negocial. Cabia ao esposo, ao pai de família, né? Todas essas nomenclaturas que nós vimos cair ao longo do tempo. Não é? Antes a gente falava pátrio poder, não é? Isso mesmo. Pátrio poder. Agora não existe mais pátrio poder, agora é poder familiar. A Constituição de 88 equiparou em direitos e obrigações tanto o marido quanto a esposa. Tanto o marido, tanto a esposa quanto a esposa, nos diversos arranjos familiares existentes no Brasil, né? Maravilha.
A ideia das pessoas com deficiência mental, né? Deixa eu ver como é que está no nosso material. Isso. Então, você está ali comigo acompanhando, ó. Eu comecei agora a falar da incapacidade absoluta. Tá? Tamo juntos? Tamo juntos. Vou seguir esse material que está aí com vocês. Pessoal, o artigo 3º estabelece, então, que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Se você olhar no teu código aí, você vai ver que os incisos 1 a 3 está escrito assim, ó, revogados pela Lei 13.146 de 2015. Confere? É isso, não é? O que é a Lei 13.146 de 2015? Ó, é muito fácil você entender. Essa lei, ela é conhecida como o Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ótimo. Professor, de onde vem essa lei? Essa lei vem de uma convenção internacional da qual o Brasil é parte. No 10º termo, nós vamos entender tudo sobre convenções internacionais. Agora, já falando com a professora Elisângela, vocês já devem ter visto. Né? Eu estou usando o material do Ambiente Conhecer, Ana. Pois bem, essa lei veio incorporada ao direito brasileiro e promoveu uma revisão do tema das pessoas com deficiência. Primeiro, já mudou a nomenclatura, porque até certa época nós falávamos portador de deficiência. Tá errado. Desculpa. Tá errado. Se você usar essa expressão hoje, você tá por fora. Porque portador de deficiência dá a impressão que é algo que a pessoa porta e não porta quando quer. E nós sabemos que na maioria dos casos, se não em todos, não é assim. Portanto, nós chamamos agora de pessoa com deficiência. Tá bem? Ótimo. E além disso tudo, essa nova lei passou a prever o seguinte: a ideia central é essa. Olha, não é porque a pessoa tem deficiência que ela é menos capaz do que as outras. Isso gerou e ainda gera várias discussões no âmbito do direito civil. Como que é possível um artiguinho do tamanho do artigo 3º gerar uma série de discussões? Porque, veja, alguma parte da doutrina vai dizer, mas se a pessoa não tem capacidade de discernir o mundo ao seu redor, se ela não consegue entender o que acontece ao seu redor, como que nós podemos dizer que essa pessoa tem capacidade? Isso é uma doutrina mais clássica. Uma doutrina mais moderna vai dizer, veja, a capacidade ela é um instituto jurídico, ficcional, ela é uma ficção do direito, ela é criada pelo direito. E a partir de então, nós temos que presumir que todos, sem distinção, são capazes. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas num teste genérico, geral, se eu pegar todas as pessoas do Brasil, por exemplo, eu tenho que partir de um pressuposto de que todas são capazes. Mas daí, a prova, o teste dessa capacidade acontece na vida real. Então eu pego uma pessoa que está no pleno gozo das suas faculdades mentais, maior de 18 anos. Ele é plenamente capaz. Ok? Aí eu pego, a título de exemplo, tá? Por favor, né?
Não há nada que a gente valorize mais do que a dignidade dos nossos irmãos. Mas aí eu pego uma pessoa que tenha esquizofrenia paranoide, né? Vive de alucinações, não está tomando os remédios, nada disso. Está em surto permanente. Maior de 18 anos também. Será que eu posso dar tratamento jurídico igual para as duas pessoas? Pergunto para vocês, fique à vontade para pôr no chat e complementar. É justo do ponto de vista de um tratamento adequado para essas duas pessoas? Posso melhorar o exemplo enquanto você pensa. Aquele plenamente capaz, no pleno uso das suas faculdades mentais, tem um apartamento no valor de 500 mil reais. Baita de um apartamento, não é? E o outro também, porque recebeu de herança, por exemplo. Será que na hora de negociar, celebrar um contrato de compra e venda desse bem, desses bens que são equivalentes, onde é mais provável haver prejuízo? Para o plenamente capaz, aquele no seu uso das suas faculdades, ou aquele que, embora tenha uma doença ou uma condição, melhor dizendo, mental, não foi interditado, não tem nada, mas o médico já assinou e diagnosticou, esse aqui tem esquizofrenia paranoide. Onde é mais provável haver prejuízo? Me parece que é para o esquizofrênico. Não é? Nesses casos, para proteger as pessoas que passam por uma condição dessas, é que nós temos o Instituto da Incapacidade. Só que essa pessoa com esquizofrenia paranoide não pode ser considerado absolutamente incapaz em hipótese alguma. Por quê? Porque os absolutamente incapazes são apenas e tão somente os menores de 16 anos. Mas aonde que eu posso encaixar essa pessoa para dar-lhe um tratamento protetivo e digno? Posso encaixar, por exemplo, no artigo 4º, inciso 3º, porque existe uma causa transitória ou permanente que lhe impede de exprimir sua vontade. Uma injustiça em qual sentido, Beatriz? No sentido de não proteger a pessoa? E isso seria uma baita de uma injustiça. Dar tratamento igual para pessoas que são diferentes é injustiça. Não foi isso que nós aprendemos com o nosso amigo Rui Barbosa? Os que são iguais eu trato igual. Os que são desiguais eu trato desigual. Mas aqui não é pejorativamente falando, nem uma discriminação negativa. É uma discriminação positiva. Certo? Beleza. Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo. Falando ainda de absolutamente incapaz da Lei Nacional de Inclusão. Então, essa Lei Nacional de Inclusão da pessoa com deficiência, ela, embora presuma uma capacidade, ela permite, por exemplo, no artigo 4º, que eu proteja essas pessoas que, eventualmente, por conta de uma condição física ou mental de deficiência, não é? Precise de um tratamento diferenciado. Então, primeira coisa que aconteceu no Código Civil, você pode depois pesquisar depois da aula, um outro dia. Se você olhar o Código Civil antes de 2015 e depois de 2015, você vai ver que o artigo 3º tinha alguns outros incisos que tratavam da ausência de capacidade mental, de discernimento mental, de desenvolvimento mental. Isso, perante a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, era um tratamento legislativo discriminatório no pior aspecto da palavra. Porque agora nós passamos a entender essas pessoas, nossos irmãos em sociedade, que precisam de um tratamento diferente da seguinte maneira. Olha,
esse colega, por exemplo, com esquizofrenia paranoide, embora ele não possa praticar os atos da vida civil, isso não quer dizer que ele seja menos capaz. Ou uma pessoa surda-muda que não sabe se comunicar por Braille, Libras ou qualquer outro sistema. Essas pessoas não são menos dignas. O que elas precisam é um pouquinho mais de proteção. Assim sendo, é possível interditá-las, e nós vamos falar do procedimento de interdição hoje. Se não der tempo, eu vou gravar aquele vídeo que eu havia prometido para complementar a aula, tá? Mas nós podemos interditar essas pessoas, mas elas continuarão com o direito de casar, continuarão com o direito de ter planejamento familiar, de escolher uma profissão e tudo mais. A proteção que nós trazemos aqui é pura e simplesmente patrimonial. Quer dizer, então, que, por exemplo, uma pessoa com uma condição mental, em certa medida limitante, não pode negociar o apartamento lá de 500 mil. Mas se quiser, e se puder, expressar sua vontade, pode escolher o seu cônjuge, ou namorado, ou companheiro ou companheira. Pode escolher engravidar ou ser pai, né? Pode escolher qual tipo de faculdade quer frequentar, qual tipo de profissão quer exercer. E existe toda uma série de outros direitos que protegem e garantem esse tipo de acesso. Então, veja, o Código Civil que nós dissemos na primeira aula, que antes era patrimonial, só queria saber de proteger os direitos referentes a dinheiro, agora ele, embora continue protegendo o direito ao dinheiro, também protege direitos outros e decisões outras de caráter personalíssimo do indivíduo. Ficou claro isso, turma? Me ajudem. Legal. Tranquilo? Você vê, e essa clareza, assim, eu nunca treinei, hein? Eu nasci assim, nasci dando aula bem assim, né? Certo? Joia. Então, voltemos ao artigo 3º do Código Civil, que trata que são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Tá, joia? O menor de 16 anos, então, seguindo o nosso material, página 2, ele não tem maturidade, ele não tem discernimento da vida para sozinho praticar os atos da sua vida patrimonial. Por isso, repito, ele é representado pelos pais, tutores ou curadores, conforme o caso. Daí tem, né, o exemplo. Tem o exemplo lá assim, ó. Tá aí no material, né? Tá assim, não se considera sem valor ou nula a compra e venda de um picolé feita por uma criança de 8 anos. Claro, porque senão também você ferra o mundo negocial no que diz respeito a esses pequenos negócios, não é? Você imagina a criança chegar lá no sorveteiro, dá o dinheiro e fala, eu quero um picolé de morango. Aí o vendedor falou, olha, filho, eu não vou poder te vender. Você não tem capacidade para praticar esse ato da vida jurídica. Então você busca lá o seu pai, um adulto que te representa para comprar o sorvete por você. Claro que também não precisa chegar a esse extremo, né? Esses atos de menor importância podem sim e devem efetivamente ser praticados pela criança, né? É a partir da prática desses atos mais simples que ela vai se desenvolvendo para a prática de atos mais complexos. Tá bom? Agora, tá aí na página 3 que existem algumas situações nas quais a vontade do menor de 16 anos é levada em consideração, tá?
E só para que vocês entendam, existe uma nomenclatura bem antiquada que vocês vão encontrar em livros, decisões ainda. Então eu vou falar para vocês, ó, o menor com menos de 16 anos é chamado de menor púbere. Tá aí no chat. Púbere. Desculpa, impúbere. Oh, meu Deus. É o impúbere. Pensei uma coisa e falei outra. O menor com menos de 16 é chamado de impúbere. E o menor com mais de 16 e menos de 18, esse sim é chamado de púbere. De puberdade mesmo, né? Tá? Menos de 16, impúbere. Mais de 16, menos de 18, púbere. Tá? Meninão, puberdade. Joia. Mas eu dizia que há algumas situações especiais nas quais a vontade do incapaz, absolutamente incapaz, no caso, é levada em consideração. Veja, por exemplo, na adoção. No processo de adoção, sempre que o adotando, o adolescente, o que está sendo adotado, o adotando, conta com mais de 12 anos de idade, quer dizer, já é adolescente, é isso? Sabe a diferença ou não? Vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 0 até 12 anos incompletos, criança. Mais de 12 anos, quer dizer, de 12 anos completos até 18, adolescente. Então, toda vez que um adolescente maior de 12 anos de idade, menor de 18, está sendo adotado, o ECA diz que ele tem que ser ouvido em juízo. O juiz quer ouvir dele a opinião sobre a adoção. Claro que guardadas as devidas proporções quanto ao seu discernimento. Mas a gente sabe desde novinho o que é bom e o que é ruim, né? Tá? Beleza. Eventualmente no artigo 928, né? Mas eu vou tentar não ficar me atendo a esse tipo de detalhes, porque vocês verão no momento oportuno. Mas só para que você entenda, quando a criança ou adolescente pratica um ato que causa prejuízo a outrem, quem deve arcar com esse prejuízo? Os pais. Certo? Imagina lá, o adolescente ou a criança, que pouco importa, cata um tijolo e destrói o para-brisa de um carro que estava estacionado na frente da sua casa. Quem tem que arcar com esse prejuízo são os pais. Vamos supor que ele esmagou o para-brisa de uma Lamborghini que estava parada lá. Os pais pode ser que não tenha grana para pagar esse prejuízo. Mas o filho, se tiver dinheiro, por exemplo, numa poupança, o filho pode ser chamado a pagar o prejuízo. Claro que pode ser que ele não pague na integralidade, mas pelo menos um tanto do prejuízo ele vai ser chamado a pagar. Isso está no seu artigo 928 do Código Civil. Né? Eu dei o exemplo da Lamborghini, claro, né, para que ficasse bem absurdo mesmo, um valor bem caro. Tá bom? Joia, se bem que outro dia estragou a minha, eu achei que nem ficou tão caro assim. Beleza? Tranquilo, então. Vamos adiante. Aqui nós vamos dar um salto relativamente grande, para que nós cheguemos na página 5, na incapacidade relativa. Tá bem? Professor, manda. Só uma pergunta. E nesse caso, como que fica se o adolescente, né, maior de 16 anos for emancipado? Se ele já for emancipado, Isso, aí e ele praticou o ele dano, arca sozinho com as consequências. Isso. ainda assim os pais podem ser chamados a responder. Sabe por quê, Pamela?
porque aconteceu durante uma época uma cultura assim, esse moleque só dá trabalho, esse moleque é um poço de problema, vive quebrando as coisas dos outros, vive arrumando confusão, e o pai atrás pagando. Daí o pai e a mãe têm uma ideia brilhante. Ué, vamos emancipar essa criança, esse criança problema. E a partir de agora ele se vire. A jurisprudência veio e falou que mesmo quando acontece a emancipação voluntária pelos pais, né, que é o artigo 5º do Código Civil, mesmo nesses casos os pais podem ser chamados a responder. Porque pode ser que os pais se usem da emancipação para se livrar de prejuízos patrimoniais. Entendi. Uhum. Obrigada, professor. Imagina, disponha. Joia. Então, antes da gente entrar na incapacidade relativa, eu quero só fazer um pequeno revival do que foi dito até agora. Bom, nós vimos que a Lei Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Inclusão, enfim, mudou o conceito de capacidade do direito civil. Do direito civil só, hein, por favor. No sentido de que a capacidade é presumida. Então, toda pessoa maior de idade, por exemplo, é presumidamente plenamente capaz. No entanto, eu tenho institutos protetivos que servem para dar guarida, dar proteção, para acobertar essas pessoas que, por alguma condição que antes era tratado como desenvolvimento mental incompleto ou retardado, olha que linguagem horrível que o código usava, né? Mas pessoas que padecem de algum mal que lhes impede ter pleno discernimento do mundo, podem ser protegidas. No entanto, e aqui é a cereja da explicação, no entanto, e marca isso, no entanto, essa proteção é apenas para atos negociais. O que você quer dizer com isso, professor? Vamos pegar, por exemplo, aqui o artigo 4º, inciso 2. Os viciados em tóxicos ou os ébrios que fazem uso doentio de álcool ou drogas. Essas pessoas podem ser interditadas, professor? Claro. Diria até que devem ser interditadas. Mas essa interdição impede, por exemplo, o sujeito de casar? Não. Impede o sujeito de eventualmente reconhecer um filho que ele tenha? Não. Impede de fazer faculdade, impede de escolher uma profissão, qualquer outro ato que não seja atos envolvendo seu patrimônio? Não. Então, antes, turma, de 2015, havia uma figura que era a interdição total. Interdição total. O sujeito quer casar, se o curador dele não deixasse, já era um problema. O juiz tinha que decidir. Porque ele estava absolutamente interditado. Completamente interditado. A partir da lei de inclusão, isso acabou. Acabou. A interdição é tão somente para atos negociais. E no dia a dia do trabalho forense, a gente vê casos, né, da mais variada gama. Por exemplo, imagina uma pessoa que tenha paralisia cerebral, que é uma condição clínica, né, médica. A pessoa depende de outro para absolutamente tudo e não consegue expressar sua vontade. Aí você pode dizer, bom, mas nesse caso, interdita-se totalmente. Nem nesse caso. Tá? Nem nesse caso. A interdição fica adstrita a atos puramente negociais. Todos os demais atos da vida da pessoa não ficam atingidos por essa interdição. Tudo em ordem até aqui? Podemos falar da pessoa absolutamente, ou melhor, relativamente incapaz?
Em certa medida, não, Luiz. Porque aquilo que pode lhe trazer, segundo a visão do Código Civil, né? Aquilo que possa lhe trazer efetivo dano patrimonial já ficou acobertado. E por uma teoria do patrimônio mínimo, enquanto a pessoa tem um mínimo de patrimônio, subentende-se que ela tem resguardado a sua dignidade. Agora, é claro que nesses casos, por exemplo, de interdição, paralisia cerebral e outras doenças ainda mais severas, a pessoa vai ser dependente enquanto ela viver, né? Mas veja, o código preferiu deixar outros aspectos da vida amplos, e isso. Então, o código preferiu deixar outros aspectos em aberto e resguardar o patrimônio. Mas isso não quer dizer que a pessoa não esteja desprotegida, e daí o complemento da sua pergunta, por exemplo, se ela for abusada sexualmente. Né? Tem monstro que faz isso, né? Abusa sexualmente ainda dessas pessoas, que já são tão frágeis e vulneráveis. Mas nesse caso ele vai responder por estupro de vulnerável, ponto. Né? Aqui nós estamos fechadinhos no bloquinho do direito civil, contradizendo até a minha fala da aula de projeto integrador, que é tudo num bloco só, mas aqui a gente separou um azulejo ali do direito civil para falar sobre ele. Isso, claro, haverá proteção no âmbito penal, eventualmente no direito administrativo, com alguma isenção tributária, se for o caso, e assim por diante. Tá joia? Ok. Bom, agora nós vamos no artigo 4º, turma. Incapacidade relativa. Então, veja, na incapacidade relativa, como eu disse agora há pouco, já se considera um pouco da manifestação de vontade desse incapaz. Né? Aqueles entre 16 e 18, ébrios, viciados em tóxico, pródigo, e aquele que, por causa permanente ou transitória, não pode exprimir sua vontade. Como já se considera, em certa medida, a vontade desse relativamente incapaz, é aplicado, então, o Instituto da Assistência, onde o seu representante legal, o seu assistente legal, pai e mãe, por exemplo, o tutor, curador, o tutor não, né? O curador e tal, eles suprem essa vontade, eles assinam junto com a pessoa, tá? Bom, o sujeito que tem incapacidade relativa, ele já pode praticar alguns atos, inclusive sozinho. Ele pode ser testemunha em processo, pode redigir testamento, pode exercer alguns empregos, casar, ser eleitor, celebrar contrato de trabalho. Então você veja que essa pessoa ela já está um pouco mais avançada em termos de discernimento, em termos de entendimento do mundo ao seu redor, tá? Daí tem lá a redação do artigo, fala dos índios também. Pá, pá, pá. Ótimo. Essas pessoas, então, turma, e daí nós estamos aqui na nossa página 6, tá? Para quem está acompanhando. Essas pessoas, então, já possuem algum discernimento. Os atos negociais, ela pratica junto com o seu assistente, mas existem alguns outros atos que ela pratica sozinha. Ser eleitor, por exemplo. Né? Nós sabemos que fazer o título e votar é facultativo para aquelas pessoas maiores de 16 e menores de 18 e os maiores de 70. Mas o voto é facultativo, já pode, por exemplo, ser testemunha em processo,
né? É um ato relativamente sério, né? Tranquilo? Então vamos falar agora das espécies de cada um deles, desses 4 incisos do artigo 4º? Vamos a eles. Os maiores de 16 e menores de 18, que são os menores púberes, né, que nós já havíamos dito. Maravilha. Bom, essa pessoa, não estamos falando aqui de condição mental alguma, mas simplesmente de um critério etário. É um requisito objetivo, né? Eu verifico isso olhando a certidão de nascimento ou RG do sujeito. Essas pessoas já são consideradas como pessoas que possuem algum discernimento, algum entendimento do que acontece à sua volta e, de posse desse entendimento, já podem tomar algumas decisões. Eventualmente, essas pessoas, isso é um dado importante, eventualmente essas pessoas podem, inclusive, propor ação judicial, tá? É claro que quem propõe ação não é ele, né, especificamente, é o advogado, né? Mas ele pode outorgar a procuração para o advogado entrar com ação, tá? Beleza. Vamos adiante. Aí tem o artigo 180, que eu acho que vale a pena a gente fazer uma pequena pausa nele. Falando ainda da pessoa com mais de 16 e menos de 18. Olá, artigo 180. O menor, é menor, não é de menor, hein, turma? O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar sua idade, se dolosamente ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Então, suponha a seguinte situação: o indivíduo maior de 16 e menos de 18 tem lá um bem. Eu gosto sempre de usar o bem imóvel, que é muito fácil de enxergar. Tem lá um bem imóvel, uma casa no nome dele. E ele quer vender essa casa, né, para levantar a grana. O comprador, quando vai fazer o negócio com ele, é de bom tom, né? Pergunta. Acho que hoje em dia é muito raro acontecer, mas está no código, vamos lá. O comprador pergunta, o comprador maior, uma pessoa de 40 anos de idade. O comprador então pergunta para esse menor: você é maior de idade? E ele diz: sou maior. Ou apresenta um documento falso no qual ele é maior. Legal até aqui? Fizeram um contrato. Seria, nossa, uma situação quase impossível de acontecer, porque isso passa por registro, uma série de formalidades, mas vamos supor que em todas as fases do negócio passou em branco essa informação. O sujeito ali falsamente, intencionalmente falseou a propriedade. Daí ele pega a grana, torra, e daí ele simplesmente olha para cima e fala: bom, agora é muito fácil. É só eu ir lá e desfazer o negócio com o trouxa que contratou comigo. Eu sou menor. Isso não vai acontecer, porque o artigo 180 está dizendo: se ele dolosamente, o que é o dolo, né? A intenção. Se ele intencionalmente escondeu a vontade ou declarou-se maior no ato de obrigar-se, o negócio passa a ser válido e ele não consegue desfazer. Tá claro isso? Por quê, turma? Porque ninguém. Isso aprendam, né? Se já não ouviram, isso é muito importante. Ninguém pode valer-se da própria torpeza. O sujeito não pode agir de má fé e depois privilegiar-se dessa própria má fé com a qual ele agiu, tá? Isso está na raiz do direito, como um todo, especialmente no direito civil. Maravilha. Vamos que vamos.
Se não houver dúvida, né? Então veja Professor, ui, qual é esse manda. artigo mesmo que você falou? 180. Ah, tá bom, obrigada. Vou por aqui, ó, 180 do Código Civil de 2002. Legal. Então, aí você vê que veio toda uma explicação que eu aqui verbalmente fiz um resumo. Aí na página 8, nós temos lá a figura dos ébrios habituais e os viciados em tóxico. Bom, ébrios habituais são as pessoas que fazem uso abusivo do álcool. A mesma situação, os viciados em drogas, em tóxicos, né? Pois bem, no que diz respeito a essas pessoas, elas também são consideradas relativamente incapazes. Quer dizer o quê? São pessoas cujo discernimento não é pleno, cujo discernimento é prejudicado por conta desse consumo de substâncias prejudiciais, né? Claro que o sujeito que toma 2 cervejinhas de sexta-feira, ele não vai ser interditado porque ele é um ébrio habitual, né? A ebriedade habitual que o código fala aqui é aquele alcoolismo patológico. A mesma coisa com a droga, é o sujeito drogadaço. É a Mel lá da novela do clone que está passando agora de novo no Viva. Né? A pessoa já não tem discernimento, ela só quer satisfazer o próprio vício. E aí o que acontece quando a pessoa que está numa condição dessas e possui patrimônio? A pessoa vai dilapidar o patrimônio, quer dizer, ela vai se desfazer do patrimônio para se satisfazer o vício. Ainda tem a questão da amnésia, né? Não sei se foi nesse sentido que você pôs, Luiz. Da Mel, só nós lembramos mesmo, só quem é de 1980 para cá que lembra. Mas dá uma procurada lá nos anais da Rede Globo que vocês vão adorar, né? Foi uma novela que teve, em certa medida, um papel social importante, né? Porque mostrou essas mazelas aí do uso de drogas, né? Mas então é isso, turma. Por que se protege o ébrio habitual e o viciado em tóxicos? Porque fatalmente eles se desfazerão de todo o seu patrimônio, vão gastar tudo para satisfazer o vício. Ou no caso do ébrio, durante a sua embriaguez, durante a sua seu estado ali embriagado, ele pode praticar negócio jurídico que lhe seja prejudicial, né? Tá bom? Por que se protege essas pessoas no sentido de evitar que elas percam o patrimônio? Porque se essas pessoas vierem a perder todo o patrimônio sem sobrar nada para que lhes garanta a vida digna, pode ser que o Estado tenha que pagar essa conta. Pode ser que o Estado tenha que pagar lá um salário mínimo por mês para a pessoa, para ela viver dignamente. E isso o Estado também quer afastar, sendo possível afastar melhor, né? Então é melhor travar essa pessoa, patrimonialmente falando, e garantir que ela vai ter bens para garantir a própria subsistência. Tá certo? Até aqui alguma dúvida, turma? Joia. Então, você pode perguntar assim, no caso do menor púbere, isso, nós vamos chegar lá. No caso do menor, como é que eu supro essa incapacidade? Com a assistência. No caso do menor de 16 anos,
Como é que eu supro? Quer dizer, como é que eu completo essa capacidade? Com a representação. E no caso do ébrio ou do viciado em tóxico? Com a curatela. Só que daí, Adeilson, o processo de curatela, a curatela geralmente é outorgada a um particular. Esposo, filho, irmão, né, alguém do círculo próximo desse indivíduo. Tá certo? Você pode falar que a curatela é do Estado porque é o juiz que representa o Estado que determina que o sujeito seja curatelado, né, num processo de interdição. Mas o Estado em si não curatela as pessoas. Ele só determina quem será o curador. Joia? Muito bom. Daí se você quiser fazer uma leitura lá do Código de Processo Civil, a nossa aula é interdimensional. No Código Civil, perdão. No 1772, que está aí no material. Deixa eu achar aqui, rapidinho. 1772. Eles foram revogados, né? Porque o 755 do CPC, que já está aqui no jeito, estabelece o seguinte, ó. Na sentença que decretar a interdição, o juiz nomeará curador. 2. Considerará as características, vontades e preferências. Então, vou pôr aí no chat. O 755 do CPC estabelece limites para a curatela, o que o juiz deve observar no momento de declarar o sujeito curatelado. Curador pode ser um advogado, eventualmente. Pode, por exemplo, se for o advogado pai do interditando, ou esposa do interditado, ou se não achou ninguém para fazer essa curadoria, pode ser uma pessoa escolhida pelo juiz e, eventualmente, pode ser um advogado. Tá? Joia. Mais alguém, pessoal? Tranquilo? Então, ó, só para arrematar isso aqui, para a gente continuar. No inciso 1 do 755, está aí no material de vocês, na página 8, está escrito assim: nomeará curador, que pode ser o requerente da interdição. Por exemplo, uma pessoa casada passa a ser um alcoólatra, patológico. Quer dizer, o alcoolismo é doença, ele não consegue se livrar ou, enfim, ter controle sobre a vontade de beber. Está dilapidando o patrimônio. Aí o outro cônjuge entra na justiça e pede a curatela, a interdição desse sujeito. O juiz pode falar, tudo bem, eu vou interditar e você, marido ou esposa que pediu, você será o curador dele. Tá joia? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, e fixará os limites da curatela. Isso é importante, porque, Matheus, porque quando vai fixar os limites da curatela, o juiz vai dizer, a curatela aqui se aplica só a atos negociais, ou a curatela aqui se aplica a atos negociais e outros da vida civil. Mas eu ressalto que a regra, na imensa maioria das vezes, até para cumprir a disposição legal, é que a interdição seja para atos patrimoniais apenas. Tá? Aquela interdição total não existe mais. Inciso 3. Os que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Você percebe que
esse dispositivo legal ele é bastante amplo, né? Ele é bastante genérico. Pois bem, essa vontade que não pode ser expressada, seja lá por que causa for, ela não tem relevância jurídica, tá? Ela não interessa para o direito. Porque se ele não pode expressar sua vontade, é natural que ele seja interditado e o curador expresse a vontade por ele. Por exemplo, um sujeito que está no estado de coma. Ele está numa causa, a princípio, transitória e não pode expressar sua vontade. Imagina o sujeito que, transitoriamente também, levou uma pancada na cabeça, um empresário. Levou uma pancada na cabeça e está com amnésia. Não sabia nem que dia era hoje. É natural que se nomeie um curador para que assim que essa pessoa recobrar a memória, ela voltar a exercer os atos por si só. Tá? E se não recobrar a memória nunca? Aí fica permanentemente impedido. Né? Tá certo? Essa colocação desse inciso... Perdão, deixa eu voltar lá. A colocação desse inciso terceiro, né? No artigo 4º, porque antes da reforma ele estava no artigo 3º. Essas pessoas eram absolutamente incapazes. Mas a colocação dele no inciso 4º, isso causa... Só um instantinho. Isso causa alguma crítica doutrinária, não é? Porque diz o seguinte, olha, essa pessoa deveria ter um artigo próprio, porque nós estamos ali num âmbito diferente do sujeito que é menor, ou do ébrio, do toxicômano, ou do pródigo. Essa pessoa que está em causa transitória ou permanente deveria ter um tratamento especializado. Eles dizem o seguinte, o legislador economizou e acabou criando situações que são bastante interessantes do ponto de vista prático, não é? Porque a pessoa que está em coma, ela deveria ser considerada absolutamente incapaz. Ela não vai assinar nada com ninguém. Alguém vai assinar por ela. Concorda? Mas isso são dúvidas e depois eu vou juntar lá no Ambiente Conhecer um artigo muito importante, uma produção muito rica do professor Pablo Stolze, que trata justamente desse artigo 3º para fins de reflexão jurídica. Tá? Deixa eu ver a perguntinha. O patrimônio de quem? Da empresa e do empresário? Ou do curador e do curatelado? É do curador e do curatelado. Não, são patrimônios distintos. Perfeito. Porque, veja, Adeilson, apesar da pessoa ter sido interditada, para o fisco, para a fazenda pública, ele ainda é sujeito passivo de tributo. Do mesmo jeito que aquela criancinha de 6 anos que ganhou um apartamento, ela é cobrada IPTU, o sujeito que é interditado e tem bem imóvel também é cobrado IPTU. É claro que no caso da criança, quem paga são os pais. E do curatelado, se ele tiver patrimônio, ele paga, mas por intermédio do seu curador. Né? Não sei se eu te ajudei com essa dúvida. Mas são patrimônios distintos, sim. Não, porque desculpa, vamos supor então, que... Pois não, pode falar. Uma dúvida que surgiu, professor, em relação ao seguinte, se o curador teria responsabilidade para a manutenção dos bens do curatelado. Né? Tem. Vamos supor que seja especificamente apenas um apartamento e esse apartamento não esteja alugado, não tenha retorno, né? E esse curador teria a responsabilidade de manter o bem. E por isso a dúvida se haveria a meta.
O curador, na verdade, ele tem tanto o curador quanto o tutor com relação ao patrimônio da criança e adolescente. Eles têm uma obrigação de maximizar esse patrimônio. Quer dizer o quê? Se por desídia, por desleixo do tutor ou do curador, o patrimônio do tutelado ou curatelado vier a diminuir, o tutor e o curador devem recompor esse patrimônio que se perdeu por desleixo, por culpa deles. Então é por isso que nós falamos que ser curador, que ser tutor é um encargo. É literalmente um peso que se coloca nos ombros de alguém. Tá? Então o tutor e o curador, eles têm que tomar todas as medidas necessárias para a manutenção do patrimônio. Claro que em alguns casos vai precisar de autorização judicial, mas quanto a isso não há problema nenhum. É só ir até o Poder Judiciário, explicar a situação. Por exemplo, olha, tem um imóvel que vale R$1 milhão no patrimônio do curatelado, só que esse imóvel não está sendo usado e ele está sendo depreciado. O tempo está destruindo esse imóvel. Eu, como curador, proponho vendermos o imóvel e depositarmos o dinheiro para render no banco. É plenamente possível e o juiz vai autorizar. É claro que existe uma prestação de contas disso tudo. Tá certo? Espero ter respondido sua dúvida. Joia. Vamos mais adiante? Vamos falar do inciso 4º. Nós já estamos aí com 8h40. Hoje eu vou pedir licença para vocês para a gente ir até 21h07. Tá bom? O pródigo. Quem que é o pródigo, turma? Já ouviram falar dessa figura? Tem um caso muito famoso, não é? Num livro que foi escrito aí há mais ou menos uns 2000 e tantos anos, chamado Bíblia Sagrada. Tem lá a passagem do filho pródigo, não é isso? Pessoal, o pródigo é o gastador. É o perdulário. É o sujeito que gasta seu dinheiro de forma desvairada, né? A doutrina, o próprio Clovis Bevilacqua fala assim, é aquele que gasta desvairadamente sua fortuna. Ele gasta sem pensar no amanhã. Ele dilapida o próprio patrimônio. Geralmente com despesas fúteis. É uma condição mental, em certa medida, turma. O sujeito não tem os freios morais e mentais, emocionais, que outras pessoas teriam. Tá? Nesse aspecto, e nós estamos diante de um mundo que é notadamente consumista, ele corre um sério risco, o pródigo corre o sério risco de gastar tanto até ficar sem nada. E ficando sem nada, ele pode ser um peso para o Estado também. Então, essa prodigalidade pode dar ensejo à interdição, para que o pródigo não mais pratique atos negociais por si só, dependendo sempre da presença, da anuência, da autorização do seu curador. Fácil, não é? Nesse caso, o juiz vai dizer assim, olha, interdito o sujeito, pródigo, com relação a atos da vida negocial. Quer dizer que o pródigo ainda pode casar? Pode casar. Mas geralmente ele vai casar no regime da separação de bens, viu, turma? Você pode estar pensando assim, daí é fácil, eu dou um baile, né? Eu caso e vou gastar aí através do meu cônjuge. Não. Geralmente serão casados no regime de separação de bens. Então ele pode casar, ele pode adotar, reconhecer filhos, fazer testamento, doar órgãos, enfim, todos os demais atos da vida civil. Mas ele não pode nenhum ato
relativa ao seu patrimônio, justamente para evitar que ele continue a gastar sem medida e venha a ficar sem nada. Óbvio, né? Você deve estar se perguntando assim, e aí, mas como é que eu provo isso? Turma, nós estamos falando de um processo de interdição. Processo é prova. Tá joia? Se não for possível provar, o juiz não vai conceder o que você pediu. Geralmente ele vai passar por uma avaliação psicológica, psiquiátrica, não é? Por um especialista que vai aí assinar embaixo e dizendo, olha, fulano aqui é pródigo. Tá? Legal? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Me ajudem. Dúvidas? Tá tudo ok, né? Legal. Muito bom. Vamos agora, então, conversar na página 11 sobre o procedimento da curatela. Para conversarmos sobre o procedimento da curatela, nós primeiro vamos lá no Código de Processo Civil. Vou pôr aqui, no CPC, artigo 747. Turma, só um lembrete. A partir do ano de 2015, com entrada em vigor em abril de 2016, nós passamos a ter um novo Código de Processo Civil, tá? Novinho em folha. Então, se você vai acompanhar, nós vamos acompanhar juntos, fazer leitura dos artigos e conversar rapidamente sobre eles, porque isso aqui é uma noção, né, sobre a tutela, sobre a curatela, desculpa. Você precisa estar com o código a partir do ano de 2016. Ah, se você digitar lá no Google CPC, já vai abrir o novo. Tá bem? Podemos? Joia. Então, aqui são aspectos processuais, tá? Que eu quero abordar com vocês, ainda que de forma breve, porque senão a gente fica só falando. Não, porque interdita e faz isso e faz aquilo, e você pode se perguntar, mas e daí no processo? Como é que isso se resolve no processo? Ora, claro, com toda razão. Bom, tá lá, ó. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado interditando, ou pelo Ministério Público. Pessoal, aqui quando nós falamos em promover uma interdição, e eu peço até desculpa se for lúdico demais, tá? E vocês me avisam, falou, professor, nós já somos tudo maior de idade aqui. Mas é assim, quando alguém vai até o Poder Judiciário promover, pedir, requerer alguma coisa, ele tem que fazer por intermédio daquilo que é chamado de petição inicial, né? Então, na petição inicial da interdição, nós vamos dirigir o pedido ao juiz da vara de família, se for o caso, né? Geralmente é da vara de família. Nós vamos colocar lá o nome das partes, do requerente e do requerido. O requerido, no caso, é quem vai ser interditado. E vamos contar os fatos. Então, toda petição é basicamente fato, fundamento e pedido. De forma muito grosseira, é basicamente isso. Fato, eu preciso explicar para o juiz o que está acontecendo. Excelência, fulano foi diagnosticado com paralisia cerebral, CID tal, CID, Código Internacional de Doenças. E por isso ele depende de cuidados da sua esposa, ou da sua mãe, ou do seu pai, enfim.
demonstrando que essa pessoa não pode gerir os atos da vida negocial. Depois, eu tenho o segundo passo da petição, que são os fundamentos de direito. Onde que eu acho os fundamentos de direito? Turma, aqui, ó, código, legislação, jurisprudência, não é? E sempre, ó, olhando para baixo aqui, procurando. Né? Às vezes a gente está conversando com alguns colegas que estudam direito também e falam, o que você acha de tal coisa, né? O sujeito fica olhando para cima, assim, não é para cima, é aqui, ó, para baixo, na lei. Então, os fundamentos eu tenho tanto no Código Civil, artigo 4º, acabamos de ler, quanto os fundamentos processuais, que estamos estudando. E, ao final, o pedido, que seja concedida a interdição nos termos ora requeridos, basicamente. Claro que, ao longo do seu desenvolvimento, você vai adicionando mais palavras e escrevendo mais. Mas só para a gente não ficar muito tempo nesse parênteses. Joia. Ó, parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanha a inicial. Claro, se a esposa que está pedindo interdição do marido, ela tem que juntar no mínimo a certidão de casamento. Né? Se é o pai em relação aos filhos, a certidão de nascimento, e assim por diante. Pessoal, o 749, eu não vou ficar lendo ipsis literis todos eles, mas o 749 mostra que cabe ao autor, na petição inicial, demonstrar os fatos e a incapacidade do interditando. Tá? Maravilha. Olha o 750, ó, tem que juntar laudo médico. Então, o seu pedido já tem que ser instruído com o laudo médico. Tá? Daí, olha lá, o 751. O interditando será citado. Por que será que alguém é citado no processo, turma? Por que eu tenho que citar a outra parte? Tá, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, não tem problema. Porque a outra parte tem que saber que está sendo processada para poder exercer o seu direito de defesa. Ah, professor, mas no exemplo é uma pessoa com paralisia cerebral, que dificilmente vai conseguir exercer esse direito. Por si só, não. Mas ela precisa saber que foi processada e, inclusive, será nomeado um advogado para defendê-la. É aquilo que nós chamamos de curador especial. Claro que certas coisas, em certa medida, são indefensáveis. No caso do meu exemplo, a nomeação de um curador ao final do processo é a melhor saída para o caso. Mas vocês já ouviram falar de uma banda brasileira de rock chamada Ira? Não sei também se vai nessa, hein, Luiz? O pessoal lá eles começaram essa banda acho que nos anos 70, 80. É uma banda famosa, né, no Brasil. Tem músicas muito bacanas. E o vocalista lá, o Nazi, né, que o pessoal chama. Não sei se vocês viram, acompanhar essa notícia, mas teve uma época que a família quis interditá-lo. Certo? Disseram, esse sujeito aqui, ele não tá nas suas faculdades mentais. Quando ele foi citado, ele constituiu um advogado, ele contratou um advogado e provou por A mais B no processo que não era o caso de interdição. Ele estava nas plenas capacidades mentais dele. Na sua plena consciência. Claro que em alguns casos, como eu disse, nós não vamos ter esse tipo de debate no processo. Mas a pessoa precisa, ao menos, ser citado. Toda pessoa que é processada nesse país chamado Brasil tem que ter conhecimento do processo. Certo? É uma formalidade que nós precisamos cumprir. Tá, legal. Daí o que acontece? A pessoa é citada, primeiro, para conhecer do processo, e segundo, para comparecer numa audiência com o juiz. Onde o juiz, no tete a tete, olhando no olho da pessoa,
vendo a pessoa ali, fará algumas perguntas, quando possível, né? Geralmente faz assim, né? Não é tradição, não está em código nenhum, mas mostra lá uma nota de dinheiro para a pessoa. Uma nota de R$ 100. Quanto que é isso aqui? E a pessoa vai respondendo. Ah, você estudava? Você faz em casa? Quando a pessoa pode responder. Faz alguma coisa em casa? Não faz? E assim vai conhecendo melhor a pessoa. Óbvio que nos casos em que o deslocamento da pessoa até o fórum não seja possível, ocorre o contrário. Vai o juiz, escrivão, promotor, advogado, até onde a pessoa se encontra. E faz a audiência in loco. Joia. Depois disso, o interditando pode apresentar defesa. Nem sempre acontece. Pessoal, vamos lá, vamos concentrar aqui, ó. Tá? Pois bem, depois que a pessoa apresenta defesa, seja ela concordando com o pedido ou discordando, isso pouco importa, o juiz vai mandar que um médico perito escolhido pelo juiz analise essa pessoa. Aí você pode falar, poxa, professor, mas lá no começo do processo já não foi juntado um laudo médico? Mas esse laudo médico foi produzido pelo autor, unilateralmente. Agora nós vamos produzir um laudo médico por um perito nomeado pelo juízo. Né? Tá bom? Entregue o laudo, feito todo o panorama do caso, conhecida a situação, o juiz vai sentenciar. E daí eu vou parar aqui, tá? 755. Na sentença que declarar a interdição, o juiz nomeará o curador. Lembra? Geralmente é a pessoa que pediu, lá no começo. Poderá ser o requerente da interdição e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito. Esse dispositivo tem que ser interpretado no seguinte sentido. Geralmente, o único limite possível é o limite negocial. Mas, olhando para o caso, se o juiz quiser estender a interdição para outras áreas da vida da pessoa, ele pode fazê-lo. O que, repito, a partir de 2016 tornou-se muito raro. Algumas pessoas falam que nem existe interdição mais, mas está errado. Aí é uma visão muito radical. E o 2, considerará as características pessoais do interdito, observando, olha que interessante, ó, suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Daí a importância daquela entrevista pessoal com o juiz. Tá? E daí nós não vamos seguir adiante porque não há necessidade, né, aqui no processinho de interdição. Mas, para resumir tudo isso em poucas palavras, o processo é um pedido no qual se demonstra a existência de uma condição que permita a interdição, o juiz ouve a pessoa, está com ela numa entrevista, depois manda o médico periciar a pessoa e ao final decide. Tá? Alguma dúvida até aqui, jovens? Maravilha. Vamos então partir para o último tema. Eu acredito que nós aí conseguiremos cobrir todo esse material substancioso, né? Peço até desculpa, mas é um material aí de 20 laudas, né, e tal. Travou? Voltou? Voltou, né? Tá. Então, o que eu dizia é que nós vamos cobrir o material que nós propusemos para o encontro de hoje. Tá? Você vai perceber que um ponto ou outro dentro do material, eu acabei não ressaltando em aula, mas são apenas pontos complementares que você pode, depois da leitura do material, passar a dominar o tema.
aquela lei que eu comentei com vocês, Lei Nacional de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei das mais importantes para os direitos humanos no nosso ordenamento hoje, além de ter revolucionado ou reformado o tema das capacidades e incapacidades, também inaugurou um instituto novo no direito brasileiro, que está lá no nosso material, na página 16, que é um instituto chamado Tomada de Decisão Apoiada. Significa dizer o quê, pessoal? Eu tenho certeza que a essa altura vocês já entenderam, mas eu vou repisar. A Lei Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência não se preocupa só com os casos referentes a condições mentais. Também se preocupa com os casos de deficiências físicas, nos quais, embora a pessoa tenha plena capacidade mental, por exemplo, ela tem a mobilidade reduzida, né? Também é possível acontecer. E existe todo um tratamento na lei quanto à adequação de prédios para acessibilidade, enfim, uma série de institutos que visam garantir a plena participação das pessoas em sociedade, em condições de igualdade. A tomada de decisão apoiada é um instituto bastante interessante. Eu confesso que eu percebo que os operadores do direito ainda não se habituaram a ela. Mas isso é um processo, né? Isso, gradativamente, as pessoas vão entendendo a importância do instituto e passam a aplicá-lo. Então, está lá no artigo 1783-A do Código Civil. Gostaram do destaque no A? A, do Código Civil. E aí você vê também que a legislação vai virando uma colcha de retalhos, né? Quando começa a pôr letra na frente do artigo, ali teve reforma, né? Sem maiores problemas. Pois bem, eu vou fazer a leitura rapidamente com vocês de alguns dispositivos para que nós possamos entender. Mas eu vou dar uma ideia geral. O que é a tomada de decisão apoiada? A gente chama de TDA. Né? Na TDA, na tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência, a letra da lei, né? A pessoa com deficiência elege mais duas pessoas da sua confiança para juntos praticarem atos da vida negocial, atos da vida civil patrimonial. Então, suponhamos que eu fosse a pessoa com deficiência e eu consigo ter algum discernimento e entender o mundo, e eu escolho mais duas pessoas da minha confiança, da minha livre escolha, para, junto comigo, praticar atos da vida negocial civil. Vamos supor, eu elejo minha mãe e minha noiva, né, para juntos assinarem comigo. Então, eu tenho dois assistentes, na verdade, eles são chamados de apoiadores, mas são assistentes que completam a minha vontade. Então, a vontade só estará completa quando houver a participação dos três. Tá? Então, ele elege duas pessoas com as quais mantenha vínculo e tenha confiança para prestar apoio na tomada de decisões sobre atos da vida civil. Então, essas pessoas chamadas de apoiadores trazem informações e como é que está lá? Informações e elementos necessários para que se tome uma decisão com relação a determinado ato da vida civil. Como que funciona processualmente isso? A pessoa com deficiência vai até o Poder Judiciário, por intermédio do seu advogado, claro, e apresenta lá
um plano, por assim dizer, de tomada de decisão apoiada, no qual ele diz basicamente, olha, excelência, eu sou pessoa com deficiência, estou escolhendo fulano A e B para serem meus apoiadores. Tá? O juiz, é claro, vai ouvir essas pessoas para ver se é verdade isso mesmo, se eles querem efetivamente serem apoiadores, e a partir de então o juiz defere. E quer dizer o seguinte, a partir de agora, qualquer ato, notadamente os patrimoniais, praticados por essa pessoa com deficiência, só terão validade se houver assinatura dos apoiadores. Tá? Daí para a gente encaminhar, eu tenho mais 5 minutos. Professor, e se houver conflito entre os apoiadores? Aí o juiz supre essa falta de apoio. Se o juiz entender que o ato é benéfico, ele permite. Se ele entender o contrário, ele indefere. Professor, e se houver conflito entre o apoiado e os apoiadores? O apoiado pode destituir os seus apoiadores e, claro, tudo isso, as razões são levadas ao Poder Judiciário, né? Ele pode pedir a destituição dos apoiadores e o juiz vai analisar se as razões, se há proporcionalidade, razoabilidade naquele pedido e eleger outros apoiadores. Só quero deixar claro que não pode ser assim, não é? Toda vez que os apoiadores discordar do apoiado, ele joga os caras no lixo e pega outros novos que vão concordar com ele. Não, não é isso. Porque senão nem precisava dessas figuras, não é? Tanto a instituição quanto a destituição dos apoiadores passa pelo crivo do Poder Judiciário. Tá? Se não houver ali motivos fundados, razões plausíveis para a destituição, o juiz não destitui e ainda nega o apoiado de praticar o ato. É um instituto novo que nós ainda nos adaptaremos gradualmente ao seu uso. Ele vai ser muito importante até para afastar alguns casos da interdição. Né? Pessoal, eu preciso saber de vocês. Tudo ok com essas informações? Eu sei que o volume de informações é grande, né? Mas é porque eu sei muita coisa, então o volume de informação é grande mesmo, não tem como, né? Ser menor. É brincadeira, pessoal. Eu falo para os alunos que é uma avalanche de conhecimento. É mais ou menos isso mesmo. É uma tsunami do saber. Mas, brincadeiras à parte, alguma dúvida que vocês gostariam de sanar, pessoal? Olha, eu